aqui com o Márcio. Ele é uma grande figura histórica aqui de Jardim. Ele conhece boa parte, né? Ele fala boa parte, mas eu acho que ele conhece bastante da história de Jardim. Ele também é escritor, professor, artista, ele é um cara completo. Márcio agora vai passar a palavra para ele. Ele vai falar um pouco sobre a origem, né, do Lampião passou aqui nessa casa, no museu. Nós estamos no museu aqui de Jardim, também que vou mostrar ao longo do vídeo também um pouco. E ele vai falar um pouco aqui da história. Essa casa aqui pertencia a esse coronel aqui, ó, Coronel Dudé, que é o pai de seu Lourival, que é justamente o dono da farmácia mais antiga daqui de Jardim. É claro, isso exagerou um pouco nas minhas características, eu sou só um professor que está pesquisando a história da cidade, viu? Nada mais. Então essa casa tem de intrigante é a presença do Lampião aqui. Foi colocado na história que o Coronel Dudé tinha recebido Lampião aqui nessa casa e realmente foi. E essa visita do Lampião aqui nessa casa se deu quando o Lampião recebeu a patente de capitão lá no Juazeiro. Logo que ele recebeu, ele passou aqui em Jardim e ele foi recebido aqui nessa casa como legalista, porque ele estava, de certa forma, representando e estava fazendo parte do exército que iria combater a coluna Prestes. Então algumas pessoas até mencionaram que o Coronel Dudé estava sendo coiteiro por conta disso, mas a questão é que se o governo do estado estava chamando Lampião através de Flora Bartolomeu para lutar no exército contra a coluna Prestes, ele como prefeito de Jardim ia fazer o quê? Então todos os prefeitos do Cariri, de certa forma, receberam a seu modo Lampião na sua cidade, deram passagem, e o de Jardim também não teria feito uma ação diferente. Então, sobre o cangaço de Jardim, a gente acha que a simples passagem de Lampião aqui foi tudo, não foi. Lampião passou várias vezes aqui por Jardim, muitas vezes mais do que o que a população conseguiu detectar, porque a maior parte das vezes Lampião passava calado aqui na cidade de Jardim. A cidade de Jardim era como se fosse um ponto de sossego de Lampião, um dos pontos. Lampião travava combates no Pernambuco, Sergipe, em vários lugares, e aqui em Jardim era um dos locais de sossego dele. Pouca gente tem conhecimento também que as terras do Jardim, na época de Lampião, eram um dos lugares onde ele escondia o seu ouro. Passava, depois que vinha de Porteiras, com destino à Serra do Matos, a casa do Coronel Santana. Foi justamente em Jardim, em 1922, que Lampião pisou primeiro após receber a chefia do bando. E quando ele recebeu a chefia do bando de Senhor Pereira, lá nas terras entre Serrita e Jardim, o primeiro lugar que ele pisou como chefe de bando foi aqui em Jardim, numa fazenda do Coronel Franco, tá certo? Então, há uma ligação de Lampião com Jardim, na família Lopes, nos antecedentes do pai dele, e o chefe original, o primeiro chefe de Lampião, da família Pereira, tem descendentes aqui em Jardim ainda. Então, uma das coisas que o seu Pereira pediu foi que o Lampião não mexesse com o Jardim, porque tinha muita gente da família dele aqui. E ele obedeceu. E com certeza não houve nenhum incidente. A gente sabe de um incidente que aconteceu também com o Lampião aqui, que ele bateu em um cangaceiro dele, porque o cangaceiro estava bebendo e acabou dizendo alguns gracejos com uma senhora casada aqui, foram dizer a Lampião não gostou. E bateu muito nesse cangaceiro que ele veio a falecer. E dizem que a farmácia em que esse cangaceiro foi atendido foi justamente na farmácia do Coronel Dudé, que se localiza na Praça Barbosa de Freitas. Então, o Jardim tem muita coisa, muita história sobre o cangaço. O jornal de Fortaleza certa vez classificou o Jardim como viveiro de cangaceiro, porque não foi só a presença do Lampião aqui no Jardim. Antes do Lampião, já havia a presença de muitos grupos de cangaceiro, inclusive nós temos na cerca de 1877 a presença do grupo de João Calango, que era mais de 100 membros que tinha no grupo, e originário aqui de Jardim por causa da seca, que o juiz da cidade, a mando dos coronéis da cidade, organizou um grupo para afastar as pessoas que estavam com fome e com sede por conta da seca, pessoas do Pernambuco, que vinham se acolher aqui a Jardim. Então o juiz da cidade criou um grupo para espantar essas pessoas da cidade, que as pessoas estavam assaltando
estavam comendo a comida das roças, das lavouras, matando gado para poder tentar matar a sua sede, porque o jardim, mesmo em época de secas, era considerado um oásis. Então nós temos aqui esse grupo que cresceu muito em força, em influência. Então esse grupo acabou causando grandes transtornos, não só aqui no jardim, como na região do Cariri inteiro, né? Então quando se estuda a origem do cangaço no Nordeste, sempre se fala nesse grupo de João Calango aqui no jardim, né? Mas antes de João Calango mesmo, nós tivemos outros grupos, né, que remontam já à época da Guerra de Pinto Madeira, que muitos grupos revoltados com a morte, com a execução de Pinto Madeira, acabaram cometendo crimes na região do Cariri, aqui em Jardim, na região do Cariri. Pronto, então nós estamos aqui num local que é representativo para a história de Jardim. Bem aqui nesse local aqui, onde está essas motos, essa casa, ficavam os fundos da primeira capela construída pelo Padre João Bandeira aqui em Jardim, que deu início ao povoamento. E aqui nesse local onde nós estamos, não sei precisar exatamente em qual lugar exatamente, mas é mais ou menos aqui que houve a inauguração da Vila do Jardim, né, em 3 de janeiro de 1816. E nesse mesmo local aqui em que a gente está, foi onde as tropas de Pinto Madeira se juntaram pela primeira vez em dezembro de 1831, e houve o armamento geral para iniciar o combate contra as tropas de Crato. Né? Nós estamos aqui num local histórico. Agora falando também um pouco da história, eu vou fazer uma pergunta aqui para a Márcia, que eu sempre tinha essa instigada assim, querer saber. Aqui em Jardim houve a Guerra dos Cacetes, e eu vou mostrar, vai estar aparecendo aí no vídeo, a obra onde mostra que a guerra aconteceu, só tinha cacetes, então eu queria saber por que na guerra os cacetes só tinha cacetes, não tinha facas, não tinha armas, só era cacetes no caso, né? Por isso se deu também o nome da guerra, Guerra dos Cacetes? Olha, Cláudia, sua pergunta é muito importante, porque assim, do Brasil inteiro, só Jardim conhece essa Guerra dos Cacetes. Só existe esse nome aqui em Jardim, não existe em lugar algum. A guerra que aconteceu aqui em Jardim, ela quebrou as finanças do governo do estado do Ceará. Ela envolveu tropas do Piauí, da Paraíba, do Pernambuco e do Ceará. Inclusive até durante a regência Trina foi mandado uma tropa através do comando do general Labatute, que era um general francês que lutou ao lado de Napoleão Bonaparte, tudo para vir acabar com esse conflito aqui. E só a população de Jardim ficou conhecendo esse conflito pelo nome de Guerra dos Cacetes. Isso se deu porque a história é escrita pelos vitoriosos. Então, em todo lugar do Brasil, as pessoas conhecem por Revolução de Pinto Madeira, Guerra de Pinto Madeira, Revolta de 1832 no Ceará, Revolta de 1832 no Cariri, Insurreição de Crato. As pessoas dão vários nomes, menos Guerra dos Cacetes. Guerra dos Cacetes foi um apelido maldoso, né, irônico, que foi atribuído a esse movimento de Jardim pelos inimigos políticos de Pinto Madeira e do Padre Antônio Manuel de Souza. Então, do mesmo jeito que você atribui um apelido para alguém para se desfazer da pessoa, esse Guerra dos Cacetes foi um apelido atribuído pelos liberais do Crato para menosprezar o movimento que aconteceu aqui. Porque, na verdade, esse movimento armado com Pinto Madeira é considerado a maior vergonha do Partido Liberal, porque um partido que estava surgindo com ideais da Revolução Francesa e se dizia melhor do que a monarquia, nunca poderia ter provocado um movimento do jeito que foi essa Revolução de Pinto Madeira. Então, na verdade, esse movimento aqui armado é a maior vergonha para o Partido Liberal. No tempo, tanto os liberais que sobreviveram, como seus filhos e seus netos, que se tornaram alguns historiadores da região do Cariri, eles procuraram modificar a versão desses eventos para dar razão aos liberais e para colocar a população de Jardim como sendo culpada pelo conflito. Mas não foi isso que aconteceu, não. A população de Jardim se armou para se defender, porque no caso aqui, Jardim, Pinto Madeira, era o braço direito do imperador Dom Pedro II. Quando o imperador Dom Pedro II abdicou do trono, os inimigos de Pinto Madeira viram nisso a oportunidade de se livrar de Pinto Madeira e do Padre Antônio Manuel de Souza. Então a população de Jardim, que tinha muito respeito por eles, acabou se armando para defender eles. E aí foi que se iniciou o conflito, que durou cerca de 8 meses até eles se renderem ao general Pedro Labatute. Mas
Guerra dos Cacetes foi um apelido, porque já encontrando em registros mais antigos a descrição das armas, eles não mencionam cacete. O que acontece é que tribos indígenas faziam parte dos exércitos que lutavam no Ceará e em outras regiões. A gente encontra registros de partes de tribos indígenas lutando ao lado do governo do Ceará, né, em algumas revoltas. Na própria Confederação do Equador, a gente encontra tropas indígenas lutando ao lado da Confederação do Equador. Então aqui em Jardim, parte da população sendo indígena ou descendente de indígena, acabaram lutando nesse conflito também, e claro, os indígenas tinham suas armas próprias, né? Então foi devido a isso, a alguns indígenas usarem pedaço de pau de jucá, que era madeira temperada no fogo para ficar muito dura, devido já ao hábito que muita gente tinha de fazer a dança do maneiro pau também, que é uma dança tradicional. Então muita gente utilizou as armas que gostaram. Então nós tivemos aí espadas, garrunchas, pistolas, todo tipo de arma da época, né? E tivemos também esses cacetes de jucá, que fazia parte da cultura indígena também. Então foram mais de 6.000 homens ao todo que se juntaram. Inicialmente nesse lugar aqui foram 2.000 e acabou parte da população do Cariri aderindo a Pinto Madeira. Então foram mais de 6.000 e a minoria mesmo era de pedaço de cacete, que era os pau de jucá que os indígenas utilizam naturalmente na convivência deles. Estamos aqui num dos pontos que é considerado o coração de Jardim, né? Jardim nasceu exatamente nesse lugar aqui. Inclusive, o nome Barra do Jardim é originário desse ponto aqui em que a gente está, porque Barra é uma condição geográfica, é um nome geográfico, é um apelido geográfico que geralmente se dá a uma região do litoral que está entre dois rios, no encontro do mar, alguma coisa desse tipo. Mas acabaram apelidando essa região aqui que a gente está devido ao encontro de dois rios, o rio Jacundá, que desce aqui por trás da igreja, junto com o rio Jardim, que está atrás dessas casas aqui. Então, como esse pedaço de terra está no encontro desses dois rios, exatamente no meio, acabaram colocando o nome de Barra, por isso esse nome Barra do Jardim. Então nós temos aqui, onde tem aquela D20 lá, o local onde foi construída as duas casas pelo padre João Bandeira, que é considerada as primeiras casas do Jardim. Não são as primeiras, mas como o padre João Bandeira é considerado o fundador de Jardim, né, pela sua chegada em 21 de agosto de 1792, aí aquelas casas foram consideradas as primeiras. No entanto, aqui no final dessa rua já haviam casas quando o padre João Bandeira chegou. Na verdade, a primeira presença do padre João Bandeira aqui em Jardim data de janeiro de 1777, quase 20 anos antes, né? E já desde 1660 que a gente tem a presença de bandeirantes, né? Quando começaram a verificar as terras do Jardim, já no período das Guerras dos Bárbaros, a gente tem a presença de pessoas de portugueses aqui no Jardim já desde esse período, tá certo? Inclusive até com migração de indígenas vindo lá do Sergipe, né? Os índios Cariri e Chocó que migraram por conta desse conflito, da Guerra dos Bárbaros. Então nós tivemos o padre João Bandeira, que se instalou nessas casas, construiu essas duas casas ali, né? E construiu a primeira capela, que se diz primeira capela também, que não foi, depois dessa estátua aqui, que a frente ficava virada para aquele poste e a traseira ficava lá para aquelas casas, que é onde nós informamos há pouco, sobre onde tinha a primeira Câmara do Jardim, que é onde se deu o armamento geral no conflito de Pinto Madeira. Esse local aqui é estratégico, essa rua aqui que a gente conhece, porque essa rua é uma das ruas mais antigas do Nordeste, não é nem do Jardim. Ela é uma das ruas mais antigas do Nordeste. Essa rua aqui, ela faz a ligação, ela é muito conhecida nos livros de história como a estrada Macapá-São José do Belmonte, porque era uma antiga estrada de gado. Então essa estrada aqui, ela vai sair lá em Jati, né? E daí vai para o Pernambuco através de São José do Belmonte. E ela sobe aqui e vai até o sítio Braz e sítio Gravatá, atravessa a Chapada do Araripe para ir para o centro do Ceará, tá certo? Então esse daqui já era um caminho percorrido há muito tempo, né? Antes do padre João Bandeira chegar já havia um caminho aqui percorrido e as casas foram construídas ao longo desse caminho. Então desse lado de cá a gente tem outro caminho antigo do Jardim, que era o caminho
que vinha do Pernambuco, mais precisamente de Exu, atravessava aqui essa região que a gente tem e atravessava aquela serra lá para chegar lá em Missão Velha, que antes da povoação de Jardim já havia a povoação de Missão Velha, que é o reduto povoado mais antigo, né? Que chegou com os Arnaldi, com a Casa da Torre, já é uma história mais antiga, tá certo? Então o Jardim fica localizado entre essas duas estradas, a estrada Belmonte, Macapá, e a estrada entre Exu e Missão Velha, tá certo? Então é daqui onde nasceu o Jardim. Então nós estamos aqui no coração da cidade de Jardim. E essa igreja aqui que nós temos, ela também está na origem do Jardim, porque é o seguinte: existe uma controvérsia a respeito da construção dessa igreja. Como nós já falamos na Guerra de Pinto Madeira, a construção dessa igreja tem tudo a ver com a Guerra de Pinto Madeira. Quando o Jardim se tornou independente de Crato, foi devido a um conflito político entre a população de Jardim e de Crato. Esse conflito político que originou a cidade do Jardim naquela época, na verdade a vila, acabou 16 anos depois desencadeando a Guerra de Pinto Madeira. Quer dizer, as pessoas às vezes acham que o conflito de Pinto Madeira surgiu assim de um dia para o outro. Não foi, né? Na verdade o conflito de Pinto Madeira surgiu quando a vila do Jardim se dividiu da vila de Crato, por questões políticas e familiares. Então, como o Jardim não dependia mais do Crato, a gente tinha uma capela aqui construída pelo padre João Bandeira. Então em 1816, já que o Jardim era independente, ele tinha que ter sua própria igreja. Então começou a escavação dos alicerces dessa igreja aqui, só que ela foi parada várias e várias vezes, né? E quem era o pároco nesse tempo? Era o padre Antônio Manuel de Souza. Ele era que era o pároco nesse período. Ele quem começou a construção dessa igreja aqui. Durante a Confederação do Equador, a gente lê na descrição de João Brígido, no trabalho de João Brígido, sobre depois da morte de Leonel de Alencar, a chegada aqui de tropas com José Martiniano de Alencar, com Filgueiras, tá certo? Cercando o Jardim, onde nesse trecho aqui onde a gente está, foi morto muita gente a cacete pelos republicanos e o corpo deles foi jogado lá dentro daquela igreja. Só que a igreja, como é mencionado nos trabalhos antigos, a igreja estava só pela metade das paredes, tá certo? Então, durante a Confederação do Equador parou a construção da igreja. Durante a Revolução de Pinto Madeira, ela também ficou parada. O padre Antônio Manuel de Souza foi preso, passou um tempo no exílio, só voltou para cá em 1846, quando pôde continuar, e ele terminou. A Comissão Científica do Império, né, que foi feita pelos responsáveis pela criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, eles estiveram aqui em Jardim em janeiro de 1860. O chefe da expedição, Francisco Freire Alemão, ele se localizou de frente dessa igreja e ele descreveu que a igreja estava já em reforma. Estava trocando as tesouras, que é a parte da madeira da igreja, já estava sendo trocada em 1860. Só que a igreja não tinha reboco. Então por que é que eu estou falando isso? Porque muita gente da cidade de Jardim conhece que quem construiu essa igreja foi o padre Miguel de Sabarreto. Só que o padre Miguel de Sabarreto era um padre auxiliar do padre Antônio Manuel de Souza. Então, como eu falei a vocês que esse nome Guerra dos Cacetes foi modificado para menosprezar a cidade de Jardim, então enquanto o padre Antônio Manuel de Souza estava aqui no Jardim, veio a questão da presença dos liberais tentando abafar a influência dele na cidade. Então uma das coisas que foi feita, né, que foi uma coisa horrível, foi tirar a autoria do padre Antônio Manuel de Souza como construtor dessa igreja e atribuir ao auxiliar dele, ao padre Joaquim de Sabarreto. E em datas diferentes, alteraram o autor da construção da igreja e alteraram até a data de sua construção. Quer dizer, ela começou a ser construída os alicerces em 1816, 1824 estava na metade da altura, as paredes, né? 1860 a comissão científica já confirma que estava sendo reformada, mas só que o que foi atribuído é que a igreja foi construída em 1873 e terminou em 1876, quer dizer, foi totalmente modificado. E isso eu não estou falando de mim, e há registros antigos
que confirma toda essa questão, esses dados, tá certo?